Concordância verbal é um tema que cai em todas as provas de concurso público, hein, galera? Ou seja, você tem que saber isso daí. Certo, pessoal? Cai em todas as provas. Todas. E nesse vídeo você vai ver as 5 regras mais cobradas em concurso. Meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula de português há mais de 30 anos e neste canal eu vou ajudá-los a gabaritar as questões de língua portuguesa em concurso público. Quer mais aulas gratuitas? Inscreva-se no canal. Pessoal, concordância verbal, acompanhe comigo, hein? Regrinha de número 1, cara. Regra geral, sujeito simples. Concordância verbal, regra geral. Olha que facinho, galera. Álvaro, o que é sujeito simples? É quando o sujeito tem apenas um núcleo. E qual é a regra geral? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Como assim, Álvaro? Olha essa frase, galera. O uso dos aparelhos celulares atrapalha o andamento do serviço. O que as bancas colocam para você? Ó, o artiguinho, galera, acompanha o núcleo do sujeito. Ó, o núcleo é o uso, hein? Aí eles colocam aqui, ó, um monte de palavra no plural, ó, dos aparelhos celulares, e colocam o verbo no plural. Só que o uso atrapalha o andamento do serviço. Quem que atrapalha o andamento do serviço aqui? O uso. Não são os aparelhos celulares. O uso deles. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, o núcleo aqui é uso. Como assim, Álvaro? Vamos lá. Então, ó, você pega outro sujeito aqui, ó. Chegaram. Chegaram para ajudar o nosso secretário. Quem? Todos os materiais, ó, todos os materiais solicitados. Esse é o sujeito, todos os materiais solicitados. E qual é o núcleo? Materiais. Materiais chegaram. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Só que esse sujeito ele está após o verbo, hein, galera? Presta atenção, hein? Tá? Então, ó, quem chegou aí? Todos os materiais solicitados chegaram. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, galera. Regra 1. Sujeito simples. Veja aqui, ó. Existem. Verbo existir, galera. Existem no país do futebol pessoas pedindo esmolas nas ruas. O verbo existir. Então, pessoas existem. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, ó. Pessoas no plural, existem no plural. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Outra frase, ó. Essas medidas são necessárias para que diminuam os acidentes nas estradas. Vem cá. Para que os acidentes diminuam. Os acidentes diminuam. Está invertido de novo. O sujeito ele está após o verbo. Fique esperto nessa daí. Certo? Encontram-se. Ah, Álvaro, quem que se encontra aí? Encontram-se nas ruas das grandes cidades pessoas. Então, pessoas são encontradas. Encontram-se pessoas. O verbo está no plural porque o núcleo do sujeito está no plural. Simples assim, galera. Regra geral, sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Álvaro, você começou a falar de concordância verbal, eu nem sei o que é concordância verbal. O que é concordância verbal, Álvaro? Concordância verbal é quando o verbo ele concorda ou não com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Concordância. Lembrando, galera, que ó, estamos fazendo as questõezinhas de faixa branca ainda. Ó. Pode ver, faixa branca. Eu tenho que saber a regra geral para fazer questõezinhas de faixa branca. Quando o sujeito, o núcleo do sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Quando o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Sujeito simples. Faixa branca. Regra de número 2. Agora nós vamos fazer uma regra geral de sujeito composto. Álvaro, o que é sujeito composto? O sujeito simples tem um núcleo só, né? Sujeito composto é quando tem 2 ou mais núcleos. Qual que é a regra geral de sujeito composto, Álvaro? Presta atenção, galera. Existe a regra geral de sujeito composto antes do verbo, anteposto ao verbo. Então, quando o sujeito estiver antes do verbo, o verbo é conjugado no plural. Acabou, galera. Sujeito composto, verbo no plural. Acabou. O uso, olha essa frase, ó. O uso é a destinação correta do lixo. O uso e a destinação. 2 núcleos, sujeito composto. Então, o uso e a destinação correta do lixo evitariam que ele fosse despejado em aterros.
O que nessa frase evitaria que ele fosse despejado em aterros, galera? O uso e a destinação correta. Perceberam, galera? Sujeito composto, 2 núcleos. Sujeito composto, verbo no plural. Mas isso é quando o sujeito composto estiver antes do verbo. Sujeito composto, verbo no plural. Agora você vai ver o sujeito composto após o verbo. Sujeito composto após o verbo. Há uma dupla possibilidade de concordância. Mas só vai haver essa dupla possibilidade se o sujeito composto estiver após o verbo. Como assim, Álvaro? Vamos lá. Sujeito composto após o verbo, posposto ao verbo. O verbo também é conjugado no plural, claro. Sujeito composto, verbo no plural. Ou pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. O núcleo mais próximo. Como assim, Álvaro? Vamos lá. Reinam no Brasil a impunidade e a violência. Você está vendo que a impunidade e a violência é um sujeito composto. E ele está após o verbo. Ah, sujeito composto? Verbo no plural. Ah, isso aí eu já sei, Álvaro. Só que esse sujeito composto ele está após o verbo. Então você tem dupla possibilidade. Sujeito composto, verbo no plural, ou o verbo pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. O que reina no Brasil aqui? A impunidade e a violência. Certo, galera? Só que qual é o núcleo mais próximo? A impunidade. Então reina no Brasil a impunidade e a violência. Concordando com o núcleo mais próximo. Então, peraí. Sujeito composto antes do verbo. Verbo no plural, beleza. Agora, sujeito composto após o verbo. 2 possibilidades. Sujeito composto após o verbo. Verbo no plural. Ou o verbo concorda apenas com o núcleo mais próximo. Dupla possibilidade. Certo, galera? Vamos fazer umas questõezinhas de faixa branca. Se você quiser, galera, você pode parar o vídeo, fazer a questãozinha, depois corrigir comigo aqui. Certo, galera? Para o vídeo aí, faixa branca. Vamos lá. Essa é faixa branca mesmo, galera. Não é porque é faixa branca que presta atenção nessa parada. Ó, assinale a alternativa cuja frase está correta quanto a concordância. Vamos lá, galera. Vamos lá, concordância. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vamos lá. E você vai procurar o verbo das frases. Letra A. A retirada do lixo das casas e praias eram feitas. Olha aqui o verbo, galera. Eram feitas com animais de carga. Alguma coisa nessa frase era feita com animais de carga. O que era feito aí, Álvaro? Qual que é o sujeito? Gente, o sujeito é a retirada do lixo das casas e praias. Beleza. Só que é o seguinte, galera. O núcleo é o quê? Retirada. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. A retirada era feita. Eu não posso falar que a retirada eram feitas. A retirada era feita. Não eram as casas que eram feitas. Não eram as praias que eram feitas. A retirada era feita. Retirada é o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A não serve. Letra B. Animais de carga eram usados para, galera, era. Quem que era usado aqui? Animais. Animais é o núcleo do sujeito. Então, animais eram usados. Animais eram usados. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A B não serve. Letra C. Casas e praias produzia. Galera, sujeito composto. Ó, casas e praias. Casas e praias produziam. Isso é concordância verbal, galera. Casas e praias produziam. O verbo está no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Letra D. Era ruins os serviços da Superintendência de Limpeza Pública. Alguma coisa nessa frase era ruim. O que era ruim, Álvaro? Os serviços eram ruins. Os serviços eram ruins. Então, me sobrou a letra E. Por quê? Porque as trocentas toneladas de lixo, as trocentas toneladas de lixo, Álvaro, qual que é o núcleo aí? O artiguinho acompanha, ó, toneladas, ó. As toneladas eram retiradas. Perfeito, galera. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, ó. É um sujeito simples, ó. Sujeito simples, galera. Por quê? Porque só tem o núcleo, ó. As toneladas. Toneladas eram retiradas. Alternativa correta, letra E. Isso é concordância verbal, galera. Vamos fazer mais uma questãozinha de faixa branca? Vem cá.
Questãozinha de faixa branca, ó. Faixa branca ainda, ó. Quer fazer primeiro? Para o vídeo aí e tal. Faz a questãozinha primeiro e tal. Veja aí, questãozinha faixa branca. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá, galera, vem comigo. Letra A. Há pessoas que valorizam. Gente, pessoas que valorizam. Ó, pessoas que valorizam. Pessoas que valorizam os objetos e não as amizades. Ah, não serve. Pessoas que valorizam. O verbo concorda com pessoas. Letra B, galera. Elas mesmo reconhecem. Para. Gente, elas reconhecem. E outra coisa, hein, galera? Ele mesmo, ela mesma. Eles mesmos, elas mesmas. Então, elas mesmas reconhecem. Ele mesmo, ela mesma. Eles mesmos, elas mesmas. Então, elas mesmas reconhecem. A B não serve. Letra C. Existe. Alguma coisa nessa frase existe. Álvaro, o que existe aí? Várias lojas. Galera, várias lojas existem. Então, existem várias lojas. E várias lojas que facilitam. Lojas que facilitam. Isso é concordância verbal, galera. Letra D. Chegou. Alguém chegou. Ah, Álvaro, quem chegou aqui, ó? Os 2 pares de sapatos. Galera, os 2 pares de sapatos chegaram, né, galera? Então, ó, chegaram. 2 pares chegaram. E outra, galera, chegaram os 2 pares de sapatos comprados. Sapatos comprados. E aí, gente? Me sobrou qual de novo? A letra E. Por quê? Alguém nessa frase costuma comprar roupas de marca. Quem costuma? Os irmãos. Irmãos é o núcleo sujeito. Então, irmãos costumam. A alternativa correta é letra E. Então, galera, agora a questãozinha de número 3. Ó, linda, hein? Questãozinha de número 3 é o seguinte, ó. A regra de concordância verbal dessa frase, ó. Pai e mãe cuidam dos bebês. Pai e mãe cuidam dos bebês. Quem cuida dos bebês, Álvaro? Pai e mãe. Sujeito composto. Então, eu quero que regra? É a regra do sujeito composto. Não quero a frase certa. Eu quero um sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Bora, galera? Letra A. Sobraram 90 ararinhas em cativeiro. 90 ararinhas é o sujeito. Sobraram. É a mesma regra? Não, não é. Por quê? Porque sujeito simples, porque só tem o núcleo. Ararinhas sobraram. Está certa a frase, mas não é a mesma regra. Letra B. E nada lembravam a ararinha Blue, os bebês feiosos. Então, ó, os bebês feiosos em nada lembravam a ararinha. Ah, os bebês feiosos aqui, ó, sujeito simples, galera. Ó, bebês, os bebês em nada lembravam a ararinha. Então, ó, sujeito simples. Ah, mas o verbo tá no plural, Álvaro. Não, mas o sujeito é simples. Os bebês feiosos em nada lembravam a ararinha. Letra C. Alemanha, Brasil e Catar integram o projeto Ararinha na Natureza. Alemanha, Brasil e Catar. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural, letra C. Álvaro, por que não é a letra D? As ararinhas azuis. As ararinhas azuis é um sujeito simples. Núcleo é ararinhas. Ararinhas eram. Tudo bem, mas é um sujeito simples. Eu queria sujeito composto e verbo no plural. E aqui, galera, Patrícia Serafini coordena. Sujeito simples, verbo no singular e nada a ver. Vocês perceberam, galera? Isso é concordância. Sujeito composto, verbo no plural. Faixa branca, tá, galera? Faixa branca, tranquilidade. Agora, nós vamos para uma terceira regra. Regra 3. Já é uma regra já faixa verde. Vamos para ela? Vamos lá. Regrinha de número 3, galera. Presta atenção nisso aí. Isso cai, mas que cai com força. São os tais dos verbos impessoais. Álvaro, o que é verbo impessoal? Oração sem sujeito. Por que concordância verbal? O verbo não tem que concordar com o sujeito? Sim. Concordar com o núcleo do sujeito? Sim. Ah, sujeito composto, verbo no plural? Sim.
E quando a oração não tem sujeito, Álvaro? Simples. Se não tiver sujeito, o verbo não vai plural e acabou. Vamos lá, hein? Verbos impessoais, oração sem sujeito. Quais são os verbos que sempre caem na prova? Ó, verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Esse verbo nunca vai plural, galera. E verbo, Álvaro? O verbo haver, no sentido de existir ou acontecer. Gente, isso tem que entrar no teu sangue. Verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, nunca vai para o plural. Verbo impessoal nunca vai para o plural. E aí não vai. E o verbo fazer e verbo haver, indicando o tempo. Como assim, Álvaro? Olha aqui, galera. Havia muitas pessoas naquela sala. Havia uma pessoa, havia duas, havia três, havia quatro, havia cinco, havia 1000 pessoas. O verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Não importa se é presente, se é passado, se é futuro. Ó, haveria muitas pessoas. Haverá muitas pessoas. Há muitas pessoas. Houve várias reclamações. Esse verbo, galera, ele não pode ir para o plural de jeito nenhum. Oração sem sujeito. Então vamos de novo. Não é havia um Álvaro. Não, não é haviam. Não é haviam. Havia uma pessoa, havia duas, havia três, havia 1000 pessoas. Há muitas pessoas naquela sala. Há, do verbo haver. Existem muitas pessoas naquela sala. Haverá, não é haverão, hein, galera? Haverá muitas pessoas naquela sala. Haveria muitas pessoas naquela sala. Vem cá, gente. Houve, não é houveram. Houve várias reclamações. Houve uma reclamação, houve duas, houve três, houve quatro, houve milhões de reclamações. Houve, não é houveram. E o verbo fazer indicando o tempo, gente. Ó. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 2 dias, faz 4 semanas, faz 2 meses, faz 2 horas. O verbo fazer indicando o tempo nunca vai para o plural. Por quê? Verbo impessoal. Essa regra se estende, vem cá, galera. Essa regra se estende para locuções verbais também. Dá uma olhada. Ainda estamos falando sobre verbos impessoais, oração sem sujeito. Ó. Locuções verbais com o verbo haver e com o verbo fazer. Ó. Veja aí, galera. Vai haver. O verbinho que acompanha o haver também não pode ir para o plural, hein, galera? Não existe vão haver. Vai haver muitas pessoas. Pode haver. Não é podem haver. O verbinho que acompanha o haver também não pode ir para o plural. Álvaro, eu não posso falar podem haver? Não pode falar podem haver. Porque o verbo que acompanha o haver também não vai para o plural. Então, vai haver, pode haver, deve haver. É a locução verbal com o verbo haver. Também não pode ir para o plural. Verbo impessoal nunca vai para o plural. E aí beleza. E aí uma observação, gente. Locução verbal, nesses casos aqui, ó, o verbo auxiliar herda essa impessoalidade. Quer dizer, também é uma locução impessoal. Né? Então, agora presta atenção, gente. O verbo existir não faz parte disso, hein, gente? É o verbo haver quando significa existir, hein? Então, vamos lá. Vem cá, gente, ó. Vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, vai fazer 3 anos, vai fazer 1000 anos, vai fazer 4 dias, vai fazer... O verbinho que acompanha o fazer indicando o tempo, você já sabe. Não vai plural. Deve haver indícios, pode haver indícios, você já sabe disso. Agora, o verbo existir não faz parte disso, galera. O verbo existir não é impessoal, hein? Ó, existem sérios problemas existem, devem existir. Problemas devem existir. O verbo existir não faz parte dessa regra, hein, galera? Fechou, gente? Vamos fazer uma questãozinha agora, ó, de faixa verde. Ó, galera, faixa verde agora, ó. Cai pra caramba isso daí. Vamos lá? Assinale a alternativa em que a concordância está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá, uma por uma, galera. Letra A. Aqueles que tinham um esquema emergencial planejado puderam aproveitar as oportunidades da vida. Beleza. Beleza nada. Aqueles que tinham, galera. Aqueles que tinham. Aqueles que tinham um esquema emergencial planejado puderam aproveitar as oportunidades. Aqueles tinham. Plural, plural. Letra B. Obteve mais lucro. Obteve. Alguém nessa frase obteve mais lucro. Quem que obteve mais lucro aqui, naturalmente? Os empresários preparados. Os empresários obteve, galera? Os empresários obtiveram.
O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Os empresários obtiveram. 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 Não é obteram, Álvaro. Obteram não existe, hein, galera? Obtiveram, mantiveram, contiveram, hein? Isso cai também, tá? Mas isso aí é uma outra aula. Então, os empresários obtiveram mais lucro. Plural, plural, hein, galera? Letra C. A previsão de vendas de água para o ano inteiro parecem ter sido elevadas. Espera aí, o que parece ter sido elevadas? Vem cá, gente. Qual que é o sujeito? A previsão de vendas de água para o ano inteiro, certo? Só que, ó, a previsão é o núcleo do sujeito. Então, a previsão parece ter sido elevada. A previsão parece ter sido elevada. Não são as vendas. A previsão parece ter sido elevada. Letra D. Houveram. Para, galera. Houveram os cambal. Verbo haver não tem plural e já era. Então, ó, houve um fabricante, houve 2, houve 3, houve 1000 fabricantes, galera. Verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Então, houve um fabricante, houve 2, houve 3, houve 4, houve 1000 fabricantes. Houve. O verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. E aí, galera, me sobrou a letra E de novo. Veja aqui, ó. Algumas fábricas, priorizando a venda de seus produtos, foram obrigadas. Então, fábricas foram obrigadas a operar no limite de sua capacidade. Alternativa correta, letra E. Isso é faixa verde, hein, galera? Faixinha verde, na manha do gato. Entendi, Álvaro. Então tô vendo que todas é letra E. Então quando eu chegar na prova lá, beleza, eu vou meter letra E. Ai. Não, mas você quer tomar na cara mesmo, né? Nossa senhora. Ai, como eu perco a paciência, cara. Eu perco a paciência. Nossa, não quero nem comentar sobre isso. É sempre letra E. Nossa senhora. Vamos lá, galera, vai, vamos lá. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer a questãozinha número 5. Faixa verde também, hein, galera. Faixa verde, hein? Ó, faixa verde, vamos lá. A concordância verbal está em conformidade com o anel padrão. Vamos lá, concordância verbal, vamos lá. Letra A, galera. A, projeções. Beleza, ó. Verbo haver, né? A, projeções. Então é ela, né, Álvaro? Continua, galera. Há projeções de crescimento sinalizando-o abaixo de 2%, ainda que seja cedo para uma projeção precisa. Vou deixar aí, né? Deixa aí. Né? Letra B, galera. A China e o Brasil. Sujeito composto. A China e o Brasil certamente contará. Sujeito composto, verbo no plural. A China e o Brasil certamente contarão. Contará não, contarão, ó. Sujeito composto, galera. Verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural, hein, galera. A China e o Brasil contarão com um PIB menor em 2020, em razão, tá? Sujeito composto, verbo no plural. Letra C, galera. Já fazem alguns anos. Legal, ó. Fazem alguns anos, né? Verbo fazer indicando o tempo, galera. Ó. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 3 dias, faz 2 semanas, faz 4 anos. O verbo fazer indicando tempo nunca vai para o plural. Faz 1 dia, faz 3 dias, faz 3 anos, faz 10 anos, faz séculos. Verbo fazer indicando tempo nunca vai para o plural. Então a C não serve. Muito bem. E aí, galera, letra D, né? A disseminação da doença em outras regiões trouxeram, né? Trouxeram preocupações. O que trouxe preocupações aí, galera? A disseminação é o núcleo do sujeito. Gente, a disseminação da doença, a disseminação trouxe. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A disseminação da doença em outras regiões trouxe. A disseminação trouxe preocupações. E aí, é a letra E de novo. Você não falou que ia fazer só letra E. Só letra E, né, Álvaro? Então na prova é só letra E, né? Ai. Letra E. Falta ao Brasil mecanismos eficientes para combater os impactos recessivos. Vem cá. Falta. O que falta? Alguma coisa falta ao Brasil. O que falta, Álvaro?
Mecanismos eficientes faltam. Mecanismos eficientes faltam. Ou seja, galera, a alternativa correta é a letra A. Vai na E, vai. Vai. Fica fazendo E aí. Perceberam, galera? Então, ó, letra A. Eu pulei, você percebe? Eu pulei a letra A, fui vendo as outras e sobrou a letra A. Vou fazer mais uma faixa verde, galera. Vamos lá, hein? Questãozinha número 6, ó, faixa verde. Faixa verde, vamos lá, hein? A concordância verbal está em conformidade com a norma padrão, hein? Vamos lá, hein? Letra A. Nos seminários em que havia... Ó, verbo haver, Álvaro, que legal, não tem plural, beleza. Em que havia, em geral, 1000 pessoas. Havia 1000 pessoas, beleza. Lacan expunha suas novas ideias, até então abundantes. Eu vou ficar com essa por enquanto. Letra B. As recordações da autora. Gente, o artiguinho, ó, as recordações, hein? As recordações da autora, quando olha para a foto de Lacan aos 74 anos, as recordações trazem. Ó, gente, as recordações trazem. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, hein? Ó, as recordações da autora, quando olha para a foto de Lacan aos 74 anos, as recordações trazem de volta a vivacidade do homem que ela conheceu. São as recordações que trazem de volta. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Letra C. Entre as palavras que a modernidade baniria da língua, se pudesse, faz parte os termos velho e envelhecer. Gente, os termos velho e envelhecer, os termos faz parte? Fazem parte. Fazem, ó. Os termos fazem parte. Certo, galera? Entre as palavras que a modernidade baniria da língua, se pudesse. Fazem parte. Os termos fazem parte. Quem faz parte aí, Álvaro? Os termos. Sujeito no plural. Verbo no plural. Letra D. A comparação entre Picasso e Lacan revelaram. Para. O que revelou aí, galera? A comparação. O núcleo é comparação. A comparação revelaram não. A comparação revelou. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A comparação entre os dois, entre o Picasso e Lacan. Então, a comparação revelou que eles tinham atitudes semelhantes diante da vida. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E a letra E. Depois de consultar várias vezes o dicionário, veio à mente da autora. O que veio à mente da autora? Veio à mente da autora distintos sentidos. Então, distintos sentidos vieram à mente da autora. Vieram. Ó, distintos sentidos vieram à mente da autora. Inverteu, né, galera? Então, alternativa correta, galera. Letra A. Olha o verbo haver aqui, gente. Verbo haver, no sentido de existir, não vai plural. Beleza e tal, letra A. Legal, né, galera? Legal. Questãozinha de número 7, faixa verde. Questãozinha de número 7. Vem cá, galera, ó. Assinale a alternativa em que a concordância se dá em conformidade com a norma padrão. Letra A, galera. Fazem anos. Gente, você sabe que o verbo fazer, indicando o tempo, nunca vai plural. Você já sabe disso. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 meses, faz 4 dias, faz 2 horas. Então é o verbo fazer indicando o tempo. Verbo fazer indicando o tempo nunca vai para o plural. Agora eu queria que você visse mais uma coisa aqui, ó. Faz anos que me mudei para este apartamento com minhas filhas, que haviam acabado de voltar do exterior. Filhas que haviam. Mas, Álvaro, você disse que o verbo haver não tem plural. Galera, o verbo haver que não tem plural é no sentido de existir ou acontecer. Ou indicando o tempo. Nesse caso, ó, minhas filhas que haviam acabado, porque minhas filhas tinham acabado. O verbo haver tem plural, hein, galera? O que não tem plural é o verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo. Certo, galera? Então, ó, minhas filhas que haviam acabado de voltar do exterior. Letra B. Os amigos que acreditavam no desaparecimento do livro, teve.
Quem teve de rever aí, galera? Os amigos tiveram. Ó, os amigos tiveram. Então, os amigos que acreditaram no desaparecimento do livro tiveram de rever. Os amigos tiveram de rever suas convicções. Não é os amigos teve. Então, suas convicções diante das vendas de livros que continuam aumentando. Vendas que continuam aumentando. Isso é concordância verbal, cara. Letra C. Apesar de ter criticado as estantes, os amigos do autor concluiu. Gente, o verbo concorda com o núcleo sujeito. Os amigos do autor concluíram. Os amigos concluíram que era muito cômodo dispor de uma... E, ó, apesar de terem criticado, ó, os amigos, ó, apesar de terem criticado as estantes, os amigos concluíram. Letra D, galera. Já existe muitos jovens. Muitos jovens já existem. Muitos jovens existem. Existem muitos jovens. Jovens que têm. Ó, tem com acento circunflexo, galera. O tem com acento circunflexo indica que o verbo está no plural. Jovens que têm baixado músicas pela internet e já se desfizeram. Desfez não. Desfizeram. Porque tudo isso está diante do núcleo jovens. Então, jovens já existem, jovens têm baixado e jovens já se desfizeram. E aí? Será que me sobrou a letra E? Vamos lá. Um casal. Um casal de amigos questionou. Um casal, o núcleo é casal. Um casal questionou a utilidade das estantes que haviam sido compradas. Ah, mas esse verbo haver tem plural. Gente, o verbo haver que não tem plural é no sentido de existir ou acontecer. Ó. Estantes que haviam sido compradas, estantes que tinham sido compradas. Esse tem plural. E a alternativa correta é letra? Certo, galera? Então você viu aí questõezinhas de faixa verde. Antes de avançarmos para as regras faixa preta, eu quero te fazer uma pergunta. Você percebeu que eu sempre explico um trecho de teoria e em seguida já resolvo com você algumas questões de concurso? Sabe por que eu faço isso? Porque quando você assiste a explicação da teoria, você sempre acha que entendeu tudo. Entendi tudo, Álvaro. Mas é na hora de colocar em prática. Ou seja, na hora de resolver uma questão. É aí que surgem suas dúvidas, né? Na hora de resolver a questão, claro, né? Então, vamos lá. Se eu não fizer com você as questões, se nós não fizermos juntos, você vai acumular um monte de dúvidas. E se você acumular dúvidas, seu progresso em português vai ser muito lento. Mas lento mesmo, cara. Então a ideia com as questões é forçar que você coloque em prática o que acabou de aprender. E tire suas dúvidas comigo, quando comento cada alternativa das questões. Faz sentido? Não faz? Vai por mim, cara. Esse jeito de estudar é muito mais eficiente e vai te levar até a sua aprovação no concurso que você quiser, cara. E é justamente essa ideia que utilizei nas aulas do meu curso completo de português para concurso público. Lá no meu curso é assim, ó. Teoria, questões. Teoria, questões. Então, clique no link que está na descrição deste vídeo para conhecer o meu curso. Garanto que se você entrar na academia de português, seu progresso vai ser muito mais rápido. Você vai ficar fortão em português. Agora nós vamos para a faixa preta, hein? Faixa preta, hein, galera? Teoria. Você tem que saber uma regrinha aí, ó. Mas essa regrinha cai com força, hein? Cai com força, cara. Regra de número 4, vem comigo. O verbo e a partícula C, cara. Como assim partícula C, Álvaro? A palavrinha C, cara. Uma questãozinha de concordância dá um problema. Vamos lá, hein? Primeiro, no caso em que a palavra C é índice de indeterminação do sujeito, hein? O verbo deve ser conjugado sempre na terceira pessoa do plural. Ou seja, esse verbo não vai para o plural de jeito nenhum, hein? Como assim, Álvaro? Vamos lá. Ó. Acredita-se em falsas promessas. Olha aqui, galera. Índice de indeterminação do sujeito. Por que, Álvaro? Porque quem acredita em alguma coisa.
Então, ó, quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem acredita em falsas promessas? Alguém. Não sei. Esse verbo nunca vai para o plural, galera. Acredita-se em uma promessa, acredita-se em várias promessas, acredita-se em alguma coisa, acredita-se em 1000 promessas. Esse verbo nunca vai para o plural. Por quê? Esse C vai chamar índice de determinação do sujeito. Tratava-se de sérios assuntos. Gente, esse verbo não vai plural. Eu não posso falar tratavam-se. Porque quem trata, trata de alguma coisa. Então esse C aqui vai chamar índice de determinação do sujeito. Tratava-se de um assunto, tratava-se de 1000 assuntos, tratava-se de vários assuntos. Porque quem trata, trata de alguma coisa. Veja isso aqui, ó. Vive-se bem fora das grandes cidades. Não é vivem-se bem. Quem vive, vive, né, galera? Então, vive-se bem, vive-se mal, vive-se nas grandes cidades, vive-se fora delas, vive-se muito tranquilamente. Vive-se não vai para o plural, galera. Por quê? Porque essa palavrinha C vai chamar índice de determinação do sujeito. E quando for índice de determinação do sujeito, galera, esse verbo nunca vai plural. Agora vem cá, por que, Álvaro? Vem cá, galera. Quem acredita, acredita em alguém. Quem trata, trata de alguma coisa. E quem vive, vive. Então, ó, para esse verbo não ir para o plural, galera, ele tem que ser um verbo transitivo e direto. O que é transitivo e direto, Álvaro? Pede uma preposição. Veja, quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem trata, trata de alguém. Quem trata, trata de alguma coisa. O verbo intransitivo, quem vive, vive. A diferença agora, galera, é esse outro C. Esse outro C vai para o plural e vai mesmo. Vem cá, ó. No caso em que a palavra C é partícula apassivadora. Álvaro, quando é partícula apassivadora? Tem que ser um verbo transitivo direto. E olha que fácil, galera. Não precisa ficar sabendo se é transitivo direto. Você faz a transposição. Olha que facinho, gente. Ó, olha essa frase. Construiu-se um novo edifício. Por que está no singular, Álvaro? Porque um novo edifício foi construído. Construiu-se um novo edifício. Um novo edifício foi construído. Um novo edifício é o sujeito. Como é que é, Álvaro? Fala de novo. Construiu-se um novo edifício. Um novo edifício foi construído. Agora, se estiver no plural, Álvaro, novos edifícios foram construídos. Então, construíram-se novos edifícios. Esse C vai chamar partícula apassivadora. Faz de novo. Álvaro, o que é construir-se um novo edifício? Um novo edifício foi construído. Singular, singular. Construíram-se novos edifícios. Novos edifícios foram construídos. Voz passiva, galera. E essa aqui, ó. Percebeu-se o erro cometido. O erro cometido foi percebido. Perceberam-se os erros cometidos. Os erros cometidos foram percebidos. Como é que chama essa palavrinha C, Álvaro? Partícula apassivadora. Então você, ó, transpõe para a voz passiva analítica e fica uma beleza, galera. Vou fazer só mais uma rapidinha aqui, ó. Vem cá, ó. Ouviram-se os sinos. Ouviram-se os sinos. Por que ouviram-se, Álvaro? Porque os sinos foram ouvidos. E se fosse um sino só, Álvaro? Ouviu-se um sino. Como é que chama esse C? Partícula apassivadora. Vamos fazer uma outra regra agora. Porcentagem no sujeito. Regra 5, galera. Porcentagem no sujeito. Ó que tranquilidade, porcentagem do sujeito. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, seguida de substantivo, tá? O verbo pode concordar ou com o número, ou com o substantivo. Olha que lindo, gente. Dupla possibilidade. Vem comigo, ó. 25% do orçamento do país. 25 é plural, certo, galera? Orçamento é singular. Então você pode falar 25% do orçamento do país deve, porque orçamento deve, ou 25% devem. Ou concorda com o número, ou concorda com o substantivo. Tá vendo? 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação, 25% do orçamento devem. Mas, Álvaro, por que devem? Porque concorda com o número, 25.
Então, peraí. Para ser plural tem que ser o quê? 2 para cima, né, galera? 1 e 0, singular. 85% dos entrevistados. Gente, 85 é plural, entrevistados também é plural, é claro. O verbo tem que estar no plural, né, galera? 85% dos entrevistados não aprovam, claro. Agora vem cá, gente. 1%. Opa, 1 é singular. Então, 1% do eleitorado aceita, claro. 1 é singular, eleitorado é singular. Agora vem cá, gente. 1% dos alunos. 1 é singular, não é? Alunos é plural. Então, você pode falar 1% dos alunos faltaram. Alunos faltaram. Ou 1% dos alunos faltou. Simples assim, né, galera? Ou o verbo pode concordar com o número. 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 100. Ou pode concordar com o substantivo. Então, ó, 1% dos alunos faltou ou 1% dos alunos faltaram. 25% do orçamento deve, 25% do orçamento devem. Mas antes da gente ir para as questões de faixa preta, você viu as 5 regrinhas. Você quer receber um mapinha mental aqui, ó? Ó o mapinha mental, ó, que legal, ó. Esse mapa mental, ó, está com as 5 regrinhas, ó, todas esquematizadinhas, bonitinhas para você, ó. Clique aqui no link da descrição do vídeo. Vamos lá, galera. Questãozinha de número 8. Essa aqui, ó, é casca grossa, hein? Essa é casca grossa, hein? Dá uma olhada aí, gente. Assinar a alternativa em que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão. Vamos lá. Uma por uma, hein? Letra A, galera. O momento de desaceleração do país. O momento de desaceleração do país e a crise no mercado imobiliário. Ah, galera, vem cá. O momento de desaceleração do país e a crise. Sujeito composto, certo? Fazem. Por que, Álvaro? Sujeito composto, verbo no plural. Ah, sujeito composto, verbo no plural. Ó. O momento de desaceleração do país e a crise no mercado de trabalho fazem. Não é fazem, né, Álvaro? Fazem. Não é faz. Sujeito composto, verbo no plural. Letra A não serve. Letra B. Aumenta-se os riscos. Para. O que se aumenta aí, ó? Os riscos. Então, aumentam-se os riscos. Esse C é uma partícula passivadora. Quer dizer, os riscos são aumentados. Aumentam-se os riscos. A B não serve, galera. Letra C. Os juros que era é dureza, hein? Ó. Os juros que eram um pouco mais de 1%. Tem. Os juros, ó, tem a expectativa de chegar a 3,5% no final de 2022. Então, os juros que eram, os juros têm com acento circunflexo. Os juros é o núcleo, né, galera? Letra D. Espera-se que, galera? Ah, para aqui, meu. Espera-se alguma coisa se espera. Espera-se que os bancos centrais deem uma resposta rápida ao risco de uma espiral inflacionária. Então, espera-se que. Alguma coisa esperada. Que. Né? Espera-se que. Então, peraí. Me sobrou qual, Álvaro? Olha a letra E, galera. No caso americano, coube aos inéditos estímulos fiscais e monetários impulsionar a demanda. Ó, vem cá. Então, impulsionar a demanda coube aos inéditos estímulos. Galera, essa é faixa preta, hein, galera? Peraí, Álvaro, qual que é? O que coube aos inéditos estímulos fiscais e monetários mesmo? Impulsionar, gente. O ato de impulsionar a demanda coube aos inéditos estímulos fiscais. Alternativa correta é a letra E, galera. Difícil, hein? Será que vai ter uma mais difícil agora? Vamos lá, chega aí. Ah, vamos lá. A forma verbal destacada está empregada de acordo com a... Já está destacada, né, gente? Dá uma olhada aí, ó. A forma verbal destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá, gente. Cumpre. Letra A, cumpre. Alguma coisa nessa frase cumpre a legislação ambiental. Apenas 20% das empresas. Opa, 20 é plural, né? E empresas também, né? Então, 20% das empresas cumprem. Mas, Álvaro, você não falou que pode ser as duas? Não, gente. Ou concorda com o número,
20 é plural. E empresas também é plural. 20% das empresas cumprem. Ah, não serve. Letra B. Cerca de 1.000 quilômetros da floresta amazônica foi desmatada. Pera aí. Gente, cerca de quilômetros foram desmatados. Não é a floresta que foi desmatada. Os quilômetros foram desmatados. O núcleo é quilômetros, galera. A B não serve. Letra C. 40% das árvores. É tudo plural, galera. 40 é plural, árvores é plural. Então, 40% das árvores podem ter desaparecidos. Certo, galera? Ó, 40% podem ter desaparecidos. Plural. Árvores também é plural. Letra D. O crescimento das cidades tem colaborado com a diminuição da área verde, pois se constroem cada vez mais, condomínios e polos industriais se constroem, são construídos. Ah, plural. A alternativa correta é letra D, cara. Letra D, por quê? Ó, condomínios e polos industriais se constroem, ou seja, condomínios e polos industriais são construídos. Se constrói, são construídos. Beleza. E o que está errado na E? Pretendem-se que. Galera, pretende-se que alguma coisa aconteça. Então, galera, a alternativa correta é letra E de dado. Vamos fazer essa última 10 aqui, galera? Vamos lá, para ficar fortão, vamos lá. Essa questãozinha da Fundação Carlos Chagas. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas em qual frase? Vamos lá? Haverão de mergulhar no tempo espinhoso da história os que com ela se comprometem. Ó. Quem que haverá de mergulhar? Ah, o verbo haver não tem plural, né? Gente, o verbo haver que não tem plural, gente. Você já sabe. É o verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo. Nesse caso, ó, terão de mergulhar. Esse haverão é terão de mergulhar. Quem haverá de mergulhar no tempo espinhoso da história? Os que com ela se comprometem. Os que com ela se comprometem terão de mergulhar. Nossa, mano. Eu vou ficar com essa por enquanto. Caraca, bicho. Então quer dizer que os... O que é esse os, Álvaro? Aqueles. Plural, hein? Erra na B. Não se podem testemunhar legitimamente sobre épocas em que não se viveu. Não se pode testemunhar. Não se pode testemunhar legitimamente sobre épocas. Esse C é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Esse verbo não vai plural. Não se pode testemunhar sobre épocas em que não se viveu. Letra C, galera. Consultou-se. O que se consultou aqui? Com bastante afinco. Ah, fontes históricas foram consultadas. Então, fontes históricas consultaram-se. Consultaram-se. Por que, Álvaro? Fontes históricas foram consultadas. Como é que chama esse C? Partícula passivadora. Plural, hein, galera? Letra D. Sobre graves assuntos públicos, não queiram manifestar-se quem apenas emite opiniões. Olha o quem. Veja. Sobre graves assuntos públicos, não queira manifestar-se quem apenas emita opiniões. Olha o singularzinho, ó. Quem é singular, né, galera? E aqui, galera, deve-se ou devem-se aos confessos alicerces regulares a solidez desse monumento historiográfico, a solidez deve-se aos confessos. Quem se deve? A solidez deve-se. Galera, alternativa correta, ó. Letra A, ó. Essa foi cascuda mesmo, hein, galera? Se você acertou, você tá bom. Então, galera, é o seguinte. Eu fiz esse vídeo sobre concordância verbal porque pediram, né? Então, se você quiser algum assunto novo aí, ó, pode fazer o comentário. Esse de concordância verbal, fizeram o comentário, eu fiz. Quer algum assunto novo? Faça um comentário aí. Valeu, galera. E aí, galera, tamo juntos. Yeah!